Boa noite, pessoal. Meu nome é Will Caracalla. Fui convidado pelo Portal Me para estar conversando com vocês, né? Fazendo uma live. Como vocês devem estar sabendo, esse ano o Portal Me faz 10 anos, né? Desde a sua fundação. E como um presente para a comunidade, eles estão realizando essas lives com pessoas da comunidade. Como hoje vocês viram, teve com o Rodela, né? Uhul! Então hoje eu tô aqui para falar com vocês, né? Boa noite, Marcelo. E aí? Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre autismo, né? Eu não sou especialista, mas eu sou pai de um garoto autista, né? E a gente tem trabalhado bastante com esporte, né? Eu sou professor de jiu-jitsu e o jiu-jitsu tem ajudado bastante no desenvolvimento do Kenzo, né, que é o meu filho. Então hoje é uma data especial. Hoje é dia 2 de abril, é comemorado no mundo inteiro, né? É o Dia Internacional da Consciência Autista. Então, por isso que hoje a gente está aqui. Vamos falar um pouquinho sobre autismo e algumas curiosidades, talvez assim que às vezes as pessoas não saibam, né? Então, o autismo, ela é uma síndrome que hoje em dia ela já, como é que se diz, afeta 60 milhões de pessoas no mundo. É uma estimativa assim muito alta. Boa noite, Argenó. Então, vocês veem que ele está sendo uma ocorrência muito crescente. Então, inclusive na nossa comunidade aqui no Japão, são muitos casos e como foi no meu caso, na casa da nossa família, quando a gente teve o diagnóstico, foi um pouco difícil porque a gente tinha acesso a pouca informação, né? Então a gente não sabia direito como é que funcionavam as coisas, como é que era, né? Então, acho que por isso que eu recebi até esse convite do portal para estar falando para vocês, né? Falando um pouco da minha experiência com o autismo e também com o esporte, né? E vou estar também tentando, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, vou estar aqui falando com vocês no que eu puder ajudar. Olá, Sueli, tudo bem? Então, vamos lá. O jiu-jitsu entrou na vida do Kenzo mais ou menos faz uns 3 anos e pouco. E eu notei que o jiu-jitsu ajudou bastante, né? Na parte de socialização dele. E sempre que eu posso, eu estou pesquisando sobre autismo. É um tema que, como a gente vive o autismo assim em casa, o dia a dia, então toda notícia que eu vejo, eu procuro estar pesquisando, tá lendo, né? Então, em uma dessas pesquisas, eu notei que quando se trabalha o sistema vestibular é um sistema que tem aqui na cabeça, próximo ao ouvido, que ele mexe com equilíbrio. E quando você trabalha esse sistema vestibular, ele ajuda a um aumento de fala, de vocabulário em crianças autistas. Então eu trabalhei isso também no Kenzo, no Jiu-Jitsu, né? Que era com equilíbrio, né? Então isso também ajudou bastante ele. Olá, Carmelita, boa noite. Boa noite, Regina. Então, isso também foi um ponto interessante, que às vezes a gente não sabia. E, assim, que podia ajudar, né? Então, o esporte tem sido muito bom para o Kenzo, né? E eu tenho certeza que ele pode estar ajudando muitas outras crianças. Agora vamos falar um pouquinho de curiosidades, talvez que muitas pessoas ainda não tenham, assim, como é que fala? Informação, né? Assim, não sei se vocês sabem que a cor do autismo
né? Ela é simbolizada pela cor azul, né? Por que ela é cor azul? Porque a maioria dos casos são com meninos. Então por isso que é a cor azul, né? E outra curiosidade, o símbolo é uma peça de quebra-cabeça. Igual, se vocês conseguem ver, essa pecinha de quebra-cabeça aqui. Então que eles falam que é porque simboliza a complexidade, né? Que é que tem essa síndrome, né? E então, assim, é uns negócios assim bem bacana que eu tô aprendendo aos poucos também. Então, eu quero dividir com vocês, né? E o portal também tá querendo, tá dividindo isso com a comunidade, tá querendo ajudar a comunidade. Se vocês tiverem alguma pergunta, qualquer coisa, por favor, façam. Se quiserem fazer um joinha, façam um joinha também. Eu vou gostar muito de estar recebendo esse feedback de vocês aí, tá? Olá, Regina. Meu filho é autista, tem 12 anos. Então, o meu filho também, ele é autista, ele também tem 12 anos, né? E olha, eu vou te dizer assim que eu tenho aprendido muito com meu filho, né? Assim, com o autismo, ele chegou, quando aconteceu com a gente, assim, a gente ficou um pouco confuso, um pouco perdido, né? Eu acho que é normal, porque acho que ninguém, assim, tá pronto pra, né? Pra começar assim, né? O que eu espero do futuro? O futuro, assim, eu acho que o que eu aprendi bastante assim, nessa convivência com o Kenzo, assim, com a batalha que a gente tem tendo, né? Que o futuro, ao mesmo tempo ele é distante e ao mesmo tempo ele é muito próximo. Então, acho que mais importante que eu ficar pensando no futuro é eu pensar no presente. É eu estar vivendo o presente, sabe? Então, a gente tem que estar... Eu busco muito fazer isso com o Kenzo, com a minha família, com a minha esposa. A gente está vivendo muito o futuro, não deixar perder as oportunidades que a gente tem na vida, porque eu acho que a gente sempre bota muito um foco lá para frente e acaba esquecendo de curtir o caminho da viagem, né, gente? Eu acho que o importante não é só o destino da viagem, mas sim a viagem em si. Então, hoje em dia eu tenho aprendido isso, que o, a nossa viagem talvez a parte legal não seja tanto o destino, mas sim a nossa viagem, né, o nosso caminho. O autismo, ele foi alguma vez alguma barreira? Vamos ver. Até certo ponto, ele, no meu ponto de vista, né? Eu não posso dizer das outras pessoas. No meu ponto de vista, no começo era um pouco difícil. E a gente, assim, não sabia como lidar, então a gente ficava... O Kenzo, ele era muito agitado, ele, ele corria muito, ele trepava nas coisas. Então isso que acontecia. As pessoas olhavam pro Kenzo assim e já julgavam ele como uma criança mal criada. E tinha aqueles olhares assim, sabe? Então isso às vezes um pouco magoava a gente, né? Então, isso que talvez foi a parte difícil, né? Então, pessoal, se por favor, podem compartilhar, podem dar uns joinhas aí, vamos ultrapassar os compartilhamentos do Rodela aí. Ó, vamos fazer o Will. Uhul, uhul, vamos aí, gente. E a gente precisa que, assim, as informações cheguem aos outros pais, cheguem às pessoas que estão precisando, certo? Então, quando a gente teve nosso diagnóstico, a gente ficou perdidinho. A gente não sabia o que era autismo, né? Então, com o passar do tempo, eu comecei a pesquisar e o meu primeiro ação assim foi negar, né? Então,
depois que eu realmente pesquisei, eu vi os sintomas, né? O pessoal que tá chegando aí, deixa eu recapitular aqui um pouco. Eu tô falando meio rápido, que talvez quem tá chegando não tá entendendo nada. Meu nome é Will Karakawa. Eu sou professor de jiu-jitsu. Sou pai do Kenzo, que é um garoto de 13 anos, portador de autismo, tá? Então, eu tô aqui convidado hoje pelo Portal Me para estar conversando com vocês, para estar falando um pouco sobre a nossa experiência que a gente teve, né? Inclusive, eu escrevi um livro contando um pouco da nossa trajetória, que o Kenzo, o Kenzo entrou no jiu-jitsu e acabou se tornando um competidor. Então, eu escrevi um livro contando essa história, né? Então, eu vou estar aqui para querendo tá falando com vocês e tentando ajudar um pouco, né? E respondendo talvez algumas perguntas e algumas dúvidas, né? Helena tem 2 filhos autistas. Então, Helena, eu acho que você também, assim como a gente, né? Acho que quando teve o diagnóstico, acho que foi a parte mais difícil. Eu não sei como que é para você, mas pra gente o mais difícil foi o diagnóstico, né? Então, quando a gente recebeu o diagnóstico, eu tava bem confuso com toda a situação, né? Então, a gente aqui na comunidade agora tá tendo assim, se falam bastante sobre autismo, tá tendo bastante, digamos, associações e ajudas, né, do pessoal do próprio consulado, né? Então, mas eu acho que isso é a minha opinião, né, pessoal. Eu acho que as pessoas tá sendo muito bom, que eles estão querendo bastante ajudar as crianças, mas eu acho que está sendo um pouco esquecido a parte de apoio psicológico aos pais. Porque quando os pais recebem esse diagnóstico, é um golpe assim que às vezes a gente não, muitas vezes a gente não espera. Então, eu acho que talvez um pouco esteja sim faltando um pouco nessa parte, né? Na parte de auxílio aos pais. Até, inclusive, eu quero aproveitar essa oportunidade que está tendo aqui, que o portal está me dando, de ter um alcance muito maior, né? Do que eu teria na minha própria página, que eu tenho uma página que fala, vou até fazer a propaganda agora da minha página, que é a página que é Autismo mais Jiu-Jitsu igual potencial, tá? Então, eu quero agradecer a oportunidade que eu estou tendo de estar falando aqui, alcançar mais pessoas, e inclusive ver se tem algum psicólogo, alguma pessoa profissional da área que queira estar aqui qualquer hora, aqui com a gente, conversando. Pode ser, sim, no portal, aqui mesmo, a gente vai receber, eu vou conversar, a gente pode ser o meu convidado, ou não, você pode falar sozinho, para estar ajudando as pessoas. E acho que um tema muito bacana é isso aí, né, de você tá falando assim sobre ajuda aos pais também, né? Eu acho que como pai, eu sei que às vezes teve momentos que eu precisava às vezes de um apoio, de uma conversa, né? Então acho que essa que é a é um pouco do que a gente está querendo fazer agora. As perguntas, elas estão vindo um pouco rápido, gente. Às vezes eu não consigo acompanhar, certo? Então, muitas perguntas que às vezes eu não consegui responder aqui, eu vou estar procurando depois que acabar a live, eu vou estar tentando responder para vocês, tá, gente? O que eu não souber, como eu já falei, eu não sou um especialista, né? Eu vou estar falando sobre a minha própria experiência. Então, eu posso estar pesquisando e a gente pode estar deixando para uma próxima live, né? Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, façam. Alguma sugestão de live, pode falar que a gente vai estar aqui tentando ajudar vocês, né? E, pois agora que eu respondendo uma pergunta do Agenor Fujita, né? Foi difícil na época do diagnóstico? Foi. Acho que foi a época mais difícil, né? Foi a época, assim, de aceitação, foi a época de conscientizar, de a gente tá realmente pesquisando e aceitando. Então, acho que essa foi a parte um pouco mais difícil, né?
Então, e com o tempo parece que ficou um pouco mais fácil, ficou um pouco mais leve, sabe? Hoje em dia, a gente não só aceitou o jiu-jitsu, a gente não só aceitou o autismo, como o autismo ele faz parte da nossa vida hoje e ele mudou o modo da gente viver, né? Não só a mim, não só o Kenzo, mas a nossa família, né? Então vamos... Opa, chegou mais perguntas aqui, a Penha Takayama. Quais são os sintomas que um autista apresenta? Olha só, no começo, quando o Kenzo, o que a gente deixou a gente com a anteninha ligada, né? No caso, foi que ele demorou um pouco para falar, né? Então a gente já ficou um pouco assim, né? E daí, depois que a gente levou no primeiro psicólogo, né? E foi indo e tal, aí que eu comecei a pesquisar e vi que são vários sintomas que as crianças têm, né? Por exemplo, são crianças muito agitadas, são crianças que andam na pontinha dos pés, crianças que elas brincam com objetos de formas incomum. Por exemplo, ela pega um carrinho e brinca como se fosse um aviãozinho, né? Eles gostam de enfileirar bastante os brinquedos, né? Então, não tem contato visual, sabe? Às vezes você fala com ele, ele não responde. Então, isso tudo eu fui vendo uma lista de sintomas e a gente foi, né, confirmando. Ah, isso o Kenzo faz. Não, isso o Kenzo não faz. E no final, ele tem uma lista, digamos, né, um exemplo, de 10 sintomas o Kenzo tinha 8. Então isso seria um caso assim bem... A possibilidade dele ser autista era bem alta, né? Então, acho que isso que foi o primeiro, assim, que a gente ficou bem... Acendeu assim a luzinha alerta pra gente, foi isso aí, né? Então, mas assim, cada criança, ela não são iguais, né? As pessoas, a gente tinha uma visão de autismo, que autistas eram todos iguais, eles agiam todos iguais, mas não é verdade. Então, isso que talvez as pessoas tenham um pouco de dificuldade de entender, né? Que portadores de autismo são indivíduos, e próprio a palavra indivíduo já fala, são individuais, são únicos. Então, nem sempre eles agem como os outros, né? Então, assim, nem sempre ele entra naquele estereótipo que a gente imagina, né? Então, talvez por isso que seja um pouco mais difícil, né? Então, realmente, ele não tem um exame clínico, né? Assim, clínico, assim, não tem um exame de sangue, não tem como se fosse né, que detectasse autismo, né? Certo? Então é mais assim de que você olha e você faz exames assim, né? No caso com o Kenzo foi assim, a gente foi no médico e fez o teste do ouvidinho para ver se ele não respondia quando a gente chamava, se ele não falava, era porque ele tinha problema de audição. Então esse foi o primeiro, então a gente foi eliminando, né? Foram fazendo os testes e foram eliminando os sintomas, né? Até chegar ao diagnóstico, né? E aqui no Japão, eu acho que a gente tem um apoio muito grande, a gente tem um suporte muito grande na parte de saúde, porque assim que o Kenzo foi diagnosticado, né? Logo já fizeram uma carteirinha pro Kenzo, e com essa carteirinha a gente tem bastante benefícios, assim, tanto na parte de escola, né, ajuda escolar, ajuda de custos, né, às vezes, assim, em algumas coisas, né. Então eu acho que aqui é um país assim muito... Não vou dizer que é um país bom, não é isso, me falta a palavra, é um país assim que acessível as pessoas com autismo, né? Então, acho que isso nos torna aqui um pouco mais confortável, um pouco mais fácil, né? Mas o que eu queria passar também para vocês, deixar importante, falar que quando eu falo assim fácil, no começo eu achava que o meu filho, quando eu recebi o diagnóstico dele, eu achava que ele ia ser uma criança que ia depender de mim pro resto da vida dele, né?
E graças a Deus eu vejo que hoje ele é muito independente, ele tem evoluído bastante, né? Então, graças assim que a gente sempre correu atrás. Então procurem ir atrás de tratamentos, de terapias, né? A gente ficou muito tempo, talvez eu acho que se eu olhar para trás e falar assim, poxa, a gente talvez demorou um pouco, ou talvez não, não sei. Mas então, quanto antes a gente correr atrás de uma terapia, né, de um fono, isso ajuda bastante, sabe? O Kenzo, ele, ele não falava até os 4 anos de idade. Eu lembro como se fosse hoje a primeira palavra que ele pronunciou na vida dele. E, assim, aos pouquinhos foram surgindo as palavras, né? Então, oi Daniela, minha filha tem a carteirinha B1. Isso. O Kenzo também, a do Kenzo, ela também é o B2, se eu não me engano, né? Então, e eu acho, falando em carteirinha, uma outra curiosidade da carteirinha, quando você recebe o diagnóstico de autismo e você faz os trâmites na prefeitura, né? Você recebe uma carteirinha e nessa carteirinha ele fala, né? Que é autismo e o grau. Essa carteirinha, você tem vários usos para ela que a gente não sabia. Então, quem sabe, vocês também não saibam. Oi, Brenda, tudo bem? A Brenda, ela é minha aluna. Eu sou professor de jiu-jitsu. Deixa eu voltar um pouco de novo para quem está chegando agora. Boa noite, pessoal. Meu nome é Will Karakawa. Eu sou professor de jiu-jitsu e sou pai do Kenzo. Então, oi, Aisha, tudo bem? Então, eu tô falando aqui com vocês sobre o autismo, a convite do Portal Me. O Portal Me está completando 10 anos e ele está querendo retribuir em forma de presente, com lives assim de pessoas da comunidade para a comunidade, né? E hoje eu estou sendo um desses que está sendo convidado para conversar com vocês e eu tenho certeza que quem sabe amanhã pode ser você o próximo, né? Como ontem foi o Rodela que falou com vocês. Quem não conhece o Rodela, tem um canal no YouTube, o Rodela, né? Então, fiquem ligados nos lives que tá surgindo bastante, assim, uma utilidade pública. Essa é a visão, acho que, agora do Portal Me, tá ajudando a comunidade dessa forma também. É uma forma de você estar escutando a comunidade e falando para a comunidade ao mesmo tempo, né? Então, pessoal, se vocês tiverem pergunta, pode falar, tá? Eu vou estar tentando ajudar aqui. Vocês acompanhem. Se eu não puder falar agora, assim, não conseguir responder a pergunta de vocês, quem sabe numa futura live a gente está respondendo. E o portal está sempre fazendo as lives. Tem a Ana Chuto que está fazendo fala sobre saúde e beleza. Esses dias fez uma live legal, bacana, sobre Cafunchô. Não sei se vocês assistiram. Se vocês não assistiram, procurem aí no portal que vai ter, né? Eu tô aqui apertando meus dedinhos aqui, minhas unhas aqui para acabar com o Cafunchô. Então, eu acho que agora tá saindo uma nova era aqui no Portal Me, que é esse de tá sendo fazer um pouco de utilidade pública. Oi, Aisha. O Kenzo ele começou a andar, olha só, é legal. O Kenzo ele começou a andar com 9 meses de idade. Então foi muito rapidinho. E com 10 meses ele já corria. Então aí que ficou difícil. Ele com 10 meses ele já estava, ele corria para todo lado. Então a gente ficava desesperado atrás dele. Hoje eu lembro, assim, até engraçado, né, a gente lembrar disso. Mas na época foi uma época bem difícil, porque a gente não sabia lidar com a situação, né? A gente estava bem, assim, perdido. Na família era só eu, minha esposa, então era bem difícil, né?
Então, mas eu acho que também é bem comum aqui. As pessoas estão aqui com a família, geralmente são pai, mãe e os filhos, né? Então como eu passei exatamente por isso, eu tenho certeza que tem muita gente que passa também isso, né? Porque a família fica toda no Brasil, então deve ser difícil, né? Então eu entendo. É, outra coisa vamos ver aqui, Daniela, minha filha. Nossa, perdi a pergunta aqui de novo. Daqui a pouco eu acho aqui. Oi, e aí, Celso, tudo bem? Saudade de vocês, hein? Celso é um amigo meu aqui. Oi, Silvia, boa noite. Como é que tá aí? Tá em Guma, pessoal de Guma? Vamos ver aqui as perguntas aqui. É a pergunta da Daniela, aqui ó, Daniela Murakami. A minha filha não falava. Aí o pessoal falava, ela já estava 5 anos. O Kenzo também. Então, ele começou a falar com 4 anos e começou assim com palavras soltas, né? Então ele começou, e no que já foi um grande alívio pra gente, porque até então ele não falava nada, então a gente não sabia se ele estava com sede, se ele queria comer, se ele estava com fome, se ele estava, né? Então, aos pouquinhos ele foi falando, então e a gente também foi estimulando. Ele, por exemplo, quando ele não falava, ele pegava a nossa mão assim, ó, e apontava, ou então ia lá e buscava água, fazia com que a gente pegasse. É... Então a gente começou a estimular ele, né? Falava, você quer água, filho? Então fale, água, água, né? Então isso eu acho que foi ajudando também, né? Oi aqui, ô Celso, abração, cara, abração pro Vini, pra família. Tá com saudade de vocês, hein? É, então. E, ô gente, vamos compartilhando, vamos dar mais like aí que o Rodela aí, ó. Agora já criou aqui, ó, uma disputazinha aqui, hein? Vamos ganhar do Rodela aí, ó. Uhul! Vamos lá, gente. É, que mais que eu acho legal para falar que hoje é o Dia Internacional da Conscientização Autista. Então, hoje é muito bacana tá falando sobre o autismo para as pessoas que não conhecem. Eu acho que as pessoas da minha idade, por exemplo, os mais velhinhos aí, quando a gente era criança, a gente não conhecia. Eu não conheci nenhuma criança autista quando eu era criança. E hoje em dia é difícil uma pessoa que não conheça ou que tenha algum conhecido que conheça um autista, né? Então é muito crescente o caso e está aumentando cada vez mais, né? Então por isso que é importante que as pessoas entendam, que as pessoas comecem assim a ver de uma forma diferente, né? Deixa eu responder aqui uma pergunta da Aisha. O Kenzo começou a fazer jiu-jitsu com quantos anos? O Kenzo, ele sempre me acompanhou no jiu-jitsu. Ele tinha 5 anos mais ou menos, ele já tinha o kimoninho dele. Ele ia pro jiu-jitsu comigo, mas só que nunca treinou sério. Ele ia pra brincar, pra mexer nos troféus, né? Era só de baguncinha mesmo. Mas há 3 anos e pouco atrás, ele tinha 9 anos, ele começou a treinar e pegou firme. Então, e pegou gosto, né? Eu acho que isso que é o mais importante, porque ele gosta, ele se diverte com isso, né? Então, acho que é por isso que faz bem pra ele, porque ele gosta, né, do jiu-jitsu, né? Então, acho que isso é importante para qualquer pessoa. Você fazer o que você gosta, o que te faz bem, isso te ajuda de várias maneiras, né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre procurando maneiras de estar fazendo o que a gente gosta, né? A Daniela Murakami. Eu tive preconceito com brasileiros aqui.
que então, Daniele, eu acho que talvez a nossa, como que a gente pode estar ajudando para diminuir com o preconceito? É informação. O preconceito, a própria palavra diz, se você procurar num dicionário, eu acho que, se não tiver escrito, eu nunca procurei, se não tiver escrito, deveria de estar escrito assim, que preconceito é você ter um conceito antes de você conhecer. Por isso que já fala pré-conceito, né? Você ter uma ideia, você julgar uma coisa sem você conhecer. Então o preconceito é exatamente por isso, porque as pessoas não conhecem, não sabem sobre o autismo. Porque se você tem uma criança com síndrome de Down, ele já é mais visual. Você nota que é uma criança com síndrome de Down. Se você vê uma criança que é cadeirante, você vê que ela é cadeirante, né? Isso eu não digo que torna as coisas mais fáceis, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas se torna assim, ela já se... É claro que é uma criança especial, já se nota. E o autismo não se nota. Você olha para uma criança, você não consegue perceber se ela é autista ou não. Então, aí que as pessoas olham e falam, e veem com aquele olhar de, nossa, é uma criança mal criada, é uma criança, é uma criança arteira, né? Então, por isso que a gente tem que estar conversando sobre autismo, a gente tem que estar falando sobre autismo, exatamente por isso, né? Para estar conscientizando as pessoas, né? Olha lá, outra pergunta aqui da Silvia. Silvia Tia Miyamoto, o livro só tem online? Então, Silvia, aqui no Japão, em alguns países, ó, Japão, Estados Unidos, Portugal, Itália, França, já tem as duas versões, que é a versão digital e a versão impressa, tá? Então, quando você entra para você comprar ele na Amazon, aqui no Japão é amazon.co.jp, você coloca lá na busca Will Caracal, já vai sair o livro lá, né? Então, os únicos, por enquanto, os pontos de vendas aqui no Japão é na Amazon, tá? E só que em breve a gente já tá, apesar de estar à venda, a gente ainda não fez um lançamento oficial, porque a gente tá corrido com muitas coisas, eu tenho bastante projetos que eu estou em andamento, certo? Mas em breve vai ter também o lançamento oficial, e a gente está com projetos de estar fazendo tardes de autógrafos, e eu vou estar adquirindo alguns livros que as pessoas vão estar podendo comprar assim a pronta entrega. Então a gente está com esses projetos de fazer as tardes de autógrafos itinerantes, né? A gente vai fazer em Haiti, depois vai fazer em Guma, né? A gente vai até aí, Silvia, a gente vai até você aí, e eu vou estar fazendo uma dedicatória para você, né? Então, o nosso projeto é mais ou menos esse, tá? A gente está querendo chegar até as pessoas que precisam ou que o nosso livro possa estar ajudando, né? A nossa experiência, a gente está contando um pouco da nossa vida, possa estar ajudando as pessoas, né? E eu espero poder estar aí na cidade de vocês aí, quem tiver interesse de adquirir o livro, a gente vai estar em breve com esse projeto, né? Agora uma pergunta aqui do Akira. Como o jiu-jitsu interagiu com os estudos? Olha só, Celso. O jiu-jitsu, o que ele ajudou bastante no Kenzo foi um pouco na parte de acabou um pouco com aquela agitação toda que ele tinha, né? Ele trouxe um pouco mais de foco pro Kenzo, ele trouxe um pouco mais de paciência pro Kenzo. Eu não tô dizendo que ele já ficou curado, não é isso, tá? Mas assim, isso, a consequência disso foi que nos estudos, no dia a dia dele, ele conseguiu lidar melhor com as situações. Porque o jiu-jitsu, eu falo que o jiu-jitsu ele imita a vida, ou a vida que imita o jiu-jitsu, eu não sei. Tem horas que a gente tá levando um sufoco lá no jiu-jitsu,
essa hora que a gente precisa ter a mais calma possível. E é só com calma que a gente consegue sair do sufoco. E a vida é a mesma coisa. Então, o jiu-jitsu tem ajudado isso bastante na vida do Kenzo, que é isso aí, que na hora que ele tá com sufoco, que é a hora que ele tem que parar e tem que raciocinar, porque se não raciocinar, fica difícil, tá? Então acho que talvez foi nisso que o jiu-jitsu ajudou. Mas eu tô aqui para falar para vocês não só do jiu-jitsu, gente. Assim, eu acho que qualquer esporte pode trazer bastante benefício para uma criança autista. Mas eu também, como eu sou um professor de jiu-jitsu, lógico que eu vou estar mais, assim, como é que fala, ciente dos benefícios que o jiu-jitsu pode estar ajudando. E as pessoas, assim, ainda tem bastante preconceito com os lutadores, com os praticantes de jiu-jitsu. Então eu vou falar pra vocês assim, em termos gerais, tá? A gente tem essa cara assim um pouco de bravo, o pessoal tem a orelha meio estourada, tal, assim meio mal encarado, mas a maioria das pessoas que eu conheço são professores, assim praticantes, são pessoas muito boas, tá? Eles abraçaram o nosso projeto, que é o projeto Autismo mais Jiu-Jitsu igual Potencial, de uma forma que me surpreendeu bastante, tá? Eu vejo muitos assim, projetos sociais partindo de academias de jiu-jitsu que talvez a gente não consiga notar assim, talvez porque eu não tenho contato, mas eu não vejo em outros esportes tantos projetos sociais como a gente vê no jiu-jitsu, tá? Se você procurar perto da sua casa, eu tenho certeza que você vai ter uma academia que está disposta a estar fazendo, que se já não tem um projeto social, que está ali para fazer e para ajudar, né? Então, procurem perto da cidade de vocês aí, se informem, ou se vocês quiserem uma ajuda minha para você indicar uma academia próxima de vocês. Eu conheço bastante professores aqui no Japão, tá? E várias pessoas já me procuraram, a gente indicou algumas pessoas para outras academias, inclusive no Brasil, não foi só no Japão não. A gente entra em contato com os professores, a gente falou, tem uma criança assim, assim assado, você não pode ajudar. E até hoje eu nunca recebi um não como resposta. Todos os professores estiveram dispostos a ajudar. Todos os professores falaram, não, Will, pode contar comigo. Então, gente, não precisem ficar receosos assim de ir numa academia de jiu-jitsu, de conhecer um trabalho de um professor de jiu-jitsu, porque é um trabalho muito bonito. Principalmente aqui no Japão, que eu conheço a realidade, porque eu vivo essa realidade. A gente trabalha durante o dia e de noite a gente está ali dando aula, a gente doa nosso tempo, a gente doa não só tempo, a gente doa às vezes dinheiro, a gente sabe. Então são pessoas assim que, nossa, eu conheço muitos que eu tiro o chapéu para eles, né? Então não precisem ficar com o pé atrás, não. A gente é feio, mas a gente é bonzinho, tá? O pessoal do jiu-jitsu é tudo gente boa. Olha lá, falando em feio, o pessoal do jiu-jitsu está entrando aí. Então vamos responder um pouquinho aqui as perguntas aqui da Silvia. Quero o livro impresso. Vou comprar e vou cobrar a dedicatória, hein? Não, claro que vai cobrar. Nossa, eu vou ter o maior prazer, Silvia, de estar aí, de estar fazendo uma dedicatória para você, né? E eu acho que uma ideia que eu tenho bacana, assim, que a gente, depois que você lê o livro, você doar para alguém. Você passar essa história para frente, porque eu acho que a gente, às vezes, conseguindo chegar, tocar o coração de uma pessoa que precise tá escutando aquilo que a gente está falando ali no momento certo, já valeu todo o esforço, né? Então, acho que uma dica seria essa, de você ler o livro, doe para alguém, passe para frente, né? Porque um livro que já foi lido, ele já não tem mais, acho que, tanta utilidade, porque a pessoa dificilmente lê duas vezes o mesmo livro, né? Então, vamos tá tentando, tá passando, né, para frente, né? E isso aí, gente. Eu vou falar um pouco também sobre
uma outra curiosidade, uma forma de estar conhecendo um pouco sobre autismo é sobre filmes, gente. Tem bastante filmes bacana que fala sobre autismo, né? Eu vou citar alguns aqui que eu gosto muito, que é o Ocean Heavens, que é do Jet Li. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar. E é um filme muito bonito e você vai se surpreender porque você a gente só vê aqueles filmes de porrada, de luta, mas não, quando eu vi o cara atuando, eu falei, que isso, meu? O cara sabe atuar mesmo. E um outro filme que eu acho, cara, muito bom e que é o Gilbert Grape, é um filme antigo. É Gilbert Grape, o Aprendiz Sonhador. Ele é um filme com Johnny Depp, Leonardo DiCaprio e Juliette Lewis. Na minha opinião, foi a melhor atuação que o Leonardo DiCaprio fez até hoje. Ele ganhou o Oscar por um outro filme, mas acho que a melhor atuação que ele teve foi nesse filme que ele interpretou um garoto autista. E na época ele era bem novinho. Eu não conhecia o Leonardo DiCaprio. Ele acho que nem era um ator assim conhecido, né? Então eu falei, nossa, como, né? Ele interpretou muito bem. Você não diz que é um ator. Eu imaginava que era um autista que eu falei, como que um autista conseguiu fazer um filme, né? Pensei, né? Mas não, é com o Leonardo DiCaprio. Então, se vocês puderem assistir, é um filme muito bacana. Eu indico para as pessoas também, né? Outro é Meu Filho, Meu Mundo, também que é uma história verídica, que é muito bacana, muito bonita, né? E eu acho que hoje em dia a tendência que a gente está vendo nos filmes, assim, ele mostra muitas histórias de superação, né? Então, acho legal isso aí, porque antigamente a gente via os filmes, algumas coisas só mostravam, assim, talvez, não vou dizer a parte ruim, mas, assim, as partes mais difíceis, né? Do autismo, né? E hoje em dia ele mostra que tem um caminho, que a gente pode às vezes não pode não ser o caminho convencional das pessoas, de todo mundo, mas a gente vai encontrar nosso caminho. E é um conselho que eu dou para vocês também. Vocês também vão encontrar o caminho de vocês. Então, não precisem ficar desesperados quando você receber o diagnóstico, né? Recentemente, não se desesperem. Né? Sempre tem um caminho e vocês vão encontrar o caminho de vocês. Eu acredito, assim como eu tenho encontrado o meu. Eu acho que talvez estou aprendendo a ter a consciência que às vezes o meu caminho não seja um caminho, seja a busca de um caminho, né? Então isso está sendo muito gratificante e muito compensador assim para mim, sabe? Eu tô vendo que eu tô aprendendo bastante e às vezes com esporte eu tenho alguns alunos e isso eu posso estar passando para eles, né? Então isso faz bem para mim, né? Isso me ajuda bastante, me dá uma ajuda bastante, né? Olha só, a Daniela falou aqui que tem a Mother Courage, é um lindo filme também, né? Então, acho que hoje é um dia bacana para você estar falando sobre autismo, é um dia de você estar falando, indicando para os seus amigos, assista esse filme, né? As pessoas precisam estar se conscientizando sobre o autismo, né? Então, acho que hoje é o dia de você olhar as notícias, acho que você vai ver as notícias mundo afora de que chegou no Cristo Redentor, foi iluminado de azul, a Torre Eiffel foi iluminada de azul, sabe? Então, porque o autismo tá aí e o autismo, infelizmente, ele não tem cura. E talvez ele não precise de cura. Talvez ele precise de um pouco de entendimento, né? A gente precisa talvez entender um pouco as pessoas com autismo. A gente sempre se fala, as pessoas se falam muito de cura, de como que será que um dia vão achar cura para o autismo. Eu deixei de me preocupar com isso, gente. Eu acho que sinceramente
eu deixei de me procurar com a cura, e eu não me preocupo mais com o que a gente não pode fazer. Então eu tenho que focar no que a gente pode fazer, ou o que a gente vai fazer, né? Eu acredito muito que eu crio meu filho, a minha esposa, a gente tem essa ideologia de criar ele com que ele pense que ele possa fazer o que ele quiser, independente de talvez ele demore um pouco mais que os outros, né? Mas que ele não pode desistir das coisas que ele quer. Então, é um conselho que eu dou para vocês também, não desistam dos projetos de vocês, né? Aqui uma pergunta da Aisha. Foi difícil no começo? Foi difícil no começo, porque tudo quando a gente está no começo é difícil. Quando você aprendeu a andar, por exemplo, Aisha é minha aluna, ela tem 10 para 11 anos, eu acho. Então eu vou falar de uma maneira que ela entenda, tá, gente? Aisha, quando você aprendeu a andar, foi bem difícil, não foi? A gente primeiro começou andando e se segurava nas coisas, né? Quando você menos viu, você já estava andando. De repente você já estava correndo e você nem notou isso. E eu acho que a vida, a maioria das coisas é assim. No começo a gente tem que se segurar, a gente tropeça e cai, né? Mas a gente aprende, a gente anda, a gente, né? Se você não desistir, você tem que tá sempre ali, né? Rafael Guimarães é meu professor, sensei. É uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. E quando eu falo para vocês assim de projetos sociais, do pessoal do jiu-jitsu, o professor Rafael Guimarães, que é o professor Magrão, né? Ele é lá de Mi. Ele também, assim, sempre esteve disposto e deu aula para as crianças especiais também. Então, eu acho muito bacana isso. Assim, acho que a maioria dos professores de jiu-jitsu tem esse tipo de mentalidade, sabe, gente? A gente tem eu vou repetir, não tem jeito, eu tenho que falar. A gente é feio, mas a gente tem um coração bom. Eu acho que todo professor de jiu-jitsu que vai estar escutando isso vai estar se identificando com essas palavras. É feio, mas tem um coração bom. É isso aí. Professor Magrão, um abraço. Tô com saudade de você. Eu não tô tendo tempo. Você sabe que eu tô numa correria danada. Mas quando eu puder, eu vou estar aí. Eu quero tá aí treinando com vocês aí. Fazendo aquela força e matando aquela saudade, batendo aquele papo, né, gente? E é isso aí, gente. A gente tá aqui, o pessoal que chegou agora e não tá entendendo nada, falou: quem que é esse doido que tá aí conversando com vocês? Meu nome é Will Karakawa, eu sou professor de Jiu-Jitsu. Estou aqui a convite do Portal Me, né? Porque o Portal Me está comemorando 10 anos de fundação do Portal Me. E ele resolveu dar um presente para a comunidade, chamando a comunidade para estar falando para a comunidade, né? Então, hoje eu estou falando aqui sobre autismo, porque eu sou pai de um garoto autista e também sou idealizador de um projeto que chama Autismo mais Jiu-Jitsu Igual Potencial, e também autor de um livro. O livro chama-se desculpa. A técnica vence a força e o amor vence tudo. E então tá disponível para vocês aí que quiser comprar um pouco da nossa história e conhecer, né? E é por isso que eu tô aqui hoje para falar com vocês, que é para divulgar e para comemorar o Dia Internacional do Autismo, que é hoje, dia 2 de abril. É comemorado no mundo todo, né? Então, é por isso que eu tô aqui para falar com vocês, para conscientizar vocês que o autismo tá aí, que chegou e tá para dominar o mundo. E tô esperando perguntas, gente. Pode falar e a gente tá dispostos a responder. O que a gente não conseguir responder agora, a gente vai estar com planos de estar mais para frente
né? Eu deixo até um convite aqui para algum psicólogo que esteja disposto a estar falando com a gente aqui, vindo aqui, respondendo dúvidas. Entre em contato com a gente, entre em contato comigo, entre em contato com o Portal Me. Se você tiver essa disponibilidade de estar aqui fazendo esse serviço público para a nossa comunidade, o espaço vai estar aberto com certeza para vocês. Eu estou falando agora por mim, mas eu tenho certeza que o pessoal a diretoria do Portal Me vai apoiar essa ideia, com certeza, certo? Então, é isso aí, gente. Eu gostaria até de agradecer o tempo de vocês, a atenção de vocês todos. Eu vou estar aqui respondendo o que vocês, né, quiserem. Tem a minha página no Facebook também, que é o Autismo mais Jiu-Jitsu igual Potencial. Se vocês quiserem, né, então fica um convite aqui para vocês, entrem na nossa página, conheçam a nossa página, nosso trabalho. Professor Rogério de Cristo, um grande abraço. É um outro professor de jiu-jitsu aqui da comunidade, uma pessoa muito séria também, uma pessoa muito com uma ética muito boa, um professor muito sério, né? Um abraço para você, professor. Então, é isso aí, gente. Ó, quem quiser conhecer o meu trabalho como Autismo mais Jiu-Jitsu igual Potencial, ficou ali, a gente colocou nos comentários ali, tem um link, né? E fiquem à vontade, gente. É isso aí. Eu agradeço a atenção de vocês todos. Agradeço a diretoria do Portal Me pelo convite. E estou aqui disposto a estar quantas vezes vocês me convidarem, quantas vezes vocês me pedirem, falar, oi, vai lá e fale, eu vou estar aqui. Então é isso aí, gente. Eu gostaria de desejar um ótimo final de domingo para vocês. E falem sobre autismo, conversem sobre autismo, indiquem filmes sobre autismo, indiquem livros sobre autismo. Inclusive o meu, tá, gente? Indica o meu livro aí. Olha aqui, entrou aqui, ó, Akira. O Akira também, ele treina comigo, né? É o meu aluno. Então, Akira, um abraço. Amanhã a gente tem treino. Então, gente, é isso aí, gente. A gente fica por aqui e a gente tá sempre aqui de coração aberto para conversar com vocês. Daniele, Murakami, Deus abençoe você e sua família também, muito obrigado. Ó, Lígia, essa aqui é a nossa amiga lá do Brasil. E aí, Lígia, como é que você tá? Eu soube que você teve uma cirurgia agora. Desejo para você sim uma recuperação boa, tá? Um abraço, a gente tá com bastante saudade de você, tá? É isso aí, gente. Então, ficamos por aqui e fiquem sempre ligados aí que o Portal Me tá com muitas novidades e aí talvez o próximo convidado possa ser você. Falou, gente? Fiquem com Deus. Um abraço para vocês todos.